Fala rapaziada, beleza? Vamos aqui para um desafio, cara, na minha opinião é brutal, monstruoso, muito brabo de geometria, beleza? Que a gente vai usar bastante geometria analítica, a gente vai usar também geometria plana, normal, vai ter que usar um pouquinho de cálculo, tentei reduzir o máximo possível o conteúdo de cálculo dessa questão para trazer democraticamente a todos que puderem assistir. Mas, cara, se você ainda não tem muita base no cálculo, ou se está ali arranhando, ou se até não entende, cara, fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você rever alguns conceitos, para você entender algumas coisas, linhas de raciocínio, beleza? Então tá, cara. Isso aqui é uma questãozinha que também é do Stewart, beleza? Então vai entrar na nossa playlist de desafios de lá. Só que ela é um pouquinho mais simples, né? Ela te dava essa circunferência, te dava uma parábola y igual a x ao quadrado, e pedia qual que era o centro dessa circunferência, né, que vai ser uma das etapas aqui do nosso exercício. Só que eu adicionei uma dificuldade, que foi calcular essa área aqui compreendida entre a circunferência e a parábola. Cara, se você já é um cara mais casca grossa no cálculo, um cara mais estudado, existem maneiras mais fáceis de calcular, né, com os artifícios que o cálculo proporciona. Beleza? Eu já vou falar aqui para quem quiser tentar fazer usando o cálculo, que é, cara, pegar essa região aqui e usar aquela ideia, né, de dividir ela em pequenos retângulos. Só que esses retângulos eles têm largura dx e qual que é a altura deles? É a diferença entre essas duas funções, beleza? Então você pode calcular, só vai precisar saber esses limites aqui de integração. Mas, cara, eu quis trazer isso aqui de uma maneira mais democrática, então eu vou usar o mínimo possível de cálculo, tá? Só vou usar quando ele for totalmente necessário. Então aqui, qual que vai ser a minha estratégia para achar essa área? Eu vou usar uma estratégia muito comum na geometria clássica, na geometria plana, que é você ir reduzindo áreas. Ou seja, eu pensei primeiro aqui na área desse retângulo. Só que você percebe que essa área desse retângulo ela contém a nossa área de interesse. Só que ela tem outras áreas que são ruins. Por exemplo, ela tem essas duas areazinhas aqui circulares, né? Tem essas areazinhas aqui entre as parábolas. Então, eu tentei montar uma estratégia para tirar essas áreas. A primeira foi para tirar essa, né? Que a gente vai calcular a área de um setor, beleza? E o setor ele inclui essa região que a gente quer, só que ele também inclui uma região que a gente vai ter que tirar. Então, eu vou calcular a área desse setor e vou tirar a desse triângulo aqui, beleza? Que é como eu coloquei aqui. E, por fim, que é a que vai usar cálculo, que é tirar a área embaixo da curva das, das parábolas, beleza? Da parábola. Então, cara, essa é a minha estratégia. Então, ó, o que, que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, vocês perceberam? É de extrema importância a gente tentar descobrir o centro da circunferência, porque ele vai me dar muitas ideias, principalmente relacionado a esse triângulo aqui, que eu vou precisar tirar a área, e descobrir esses pontos aqui de encontro entre essas duas funções. Eu acho que talvez seja o ponto mais importante da questão, beleza? E como é que a gente vai descobrir isso? Cara, a gente vai usar conceitos bem básicos de geometria analítica. Por exemplo, a gente vai equacionar o encontro dessa circunferência com essa parábola. Então, primeiro a gente vai ter que escrever a equação algébrica da circunferência e depois igualar com a da parábola, beleza? Pensa como se fosse às vezes um encontro de corpos da física e tal, a gente vai ter que fazer um encontro entre eles. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a equação da circunferência nesse caso aqui? Cara, ela é uma equação centrada em x igual a zero e em y igual a a. Ou seja, ela é uma equação do tipo x menos zero ao quadrado mais y menos a ao quadrado. E isso tem que ser igual ao raio ao quadrado, que o raio dela é 1, beleza? Show! Ou seja, eu posso reduzir essa equação, né, ao invés de escrever x menos zero, vou escrever simplesmente x ao quadrado mais y menos a ao quadrado igual a 1. Isso daqui é uma equação de uma circunferência, beleza? Se você quiser demonstrar, ela é bem simples, na verdade. Né? Desenhe uma circunferência aqui qualquer, você tem o x e o y do centro, beleza? E o que é uma circunferência? São todos os pontos que distam uma mesma distância de um certo centro, que nesse caso é o raio. Aí, pô, a partir do raio você traça ele, você tem essa coordenada x genérica, essa y genérica, você fecha esse triangulinho aqui e pronto, mete um Pitágoras, você tem a equação de uma circunferência que não é centrada na origem, como é esse caso, beleza? Não vou demonstrar aqui porque senão vai ficar muito longo, a gente ainda tem bastante coisa para falar. Beleza. E a segunda coisa, cara, que a gente vai fazer aqui é escrever a equação da circunferência, que é y, tá? Que é y igual a x ao quadrado. E o que é interessante entre essas duas coisas aqui? É a gente pensar o seguinte, pô, cara, essas duas funções elas estão se encontrando. Ou seja, o y delas
é igual e o x também, né? O encontro é exatamente caracterizado por isso. Você tem um ponto ordenado que coexiste ali nas duas funções. Então, pô, eu posso igualar essas duas coisas. Então eu sei que x ao quadrado vale quanto? Vale y. Então é exatamente isso que eu vou jogar aqui na equação da circunferência. Então eu vou ficar com y mais y menos a ao quadrado é igual a 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou expandir esse quadrado aqui. Eu vou ficar com y mais quadrado primeiro, y ao quadrado, menos 2ya mais o quadrado do segundo. E isso daqui é igual a 1. Agora eu vou só pegar essa equação aqui e, cara, eu vou colocar todo mundo que tem y quadrado sozinho, quem tem y sozinho, beleza? Só para a gente reorganizar isso daqui de uma maneira melhor. Então vai ficar y ao quadrado mais y menos 2ya mais a ao quadrado. E tá vendo esse 1 que tá lá na direita? Eu vou passar ele pro outro lado, subtraindo, e vai ficar assim, igual a zero. Agora eu vou só fazer a minha última alteração, deixar isso daqui no modelo de uma equação do segundo grau, que vai facilitar depois o nosso entendimento sobre isso, beleza? Então, y que multiplica 1 menos 2a. Se você tiver em dúvida, faz essa distributiva aqui e vê se volta eu ter isso daqui, beleza? Mais a ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, a solução dessa equação do segundo grau me garante as duas coordenadas y que a minha circunferência e a minha parábola se encontram. E você vê, ela é uma equação que tem duas soluções. E são soluções simétricas até, né? Vou ter essa situação e essa situação aqui, beleza? E essa ideia da simetria, eu vou usar essa ideia para reduzir uma eventual contaiada que a gente teria que fazer, beleza? Então, feito isso, a gente vai partir para a segunda coisa que a gente tem que fazer. Porque se você percebe, né, quanto que vale esse y aqui do encontro? Pô, ele é bem simples, na verdade. Pô, se a parábola aqui e a circunferência se encontram no x igual a b, quanto que vale o y nesse ponto? Vale b ao quadrado. Porque eu não posso substituir simplesmente o b na função da parábola? Posso. Ah, Lucas, eu poderia substituir aqui também na equação da circunferência? Pode também. Só qual equação é mais simples? Essa daqui. Até porque essa daqui envolveria a também, não ia ficar tão legal. Beleza? Mas no fim das contas, o y aqui vai ficar b ao quadrado. Maneiro? Só que você está percebendo que eu tenho uma equação e duas incógnitas, que vão ser as incógnitas b e a. Então eu preciso de mais uma equação para fazer isso. E a partir desse entendimento, cara, o que eu vou fazer com essa ideia? Eu vou tentar descobrir qual outra equação eu posso usar aqui, beleza? E eu vou utilizar uma abordagem aqui que você poderia também usar um pouco mais de cálculo, mas eu vou escolher usar menos cálculo nessa daqui, que é uma estratégia que eu já venho utilizando em umas questões de desafio e tal, você vai reconhecer se você tem visto, recomendo que assista, tem bastante coisa interessante lá pra gente ver. Mas é isso, beleza? Então, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar aquela estratégia de equacionar essa reta aqui, e eu tenho essa reta azul, que ela é perpendicular a essa minha reta preta. E por que eu escolhi essa reta azul? Porque se você perceber, essa reta azul ela é a derivada da função da parábola. Porque o que é a derivada geometricamente falando? Ela é o coeficiente angular da reta tangente. Então, pô, eu desenhei essa reta tangente. E essa reta tangente ela é perpendicular a essa reta aqui que contém o raio. Aquela mesma ideia que eu tenho usado algumas questões aí. E bom, por que eu sei que elas são perpendiculares, cara? Por um conceito bem simples, na verdade, de reta tangente, que é qual? Cara, se você tem uma circunferência e nessa circunferência passa uma reta tangente, ou seja, uma reta que encontra a circunferência num ponto, se eu ligo essa circunferência a essa reta, automaticamente esse ângulo tem que ser de 90 graus, já que a menor distância entre o ponto e uma reta é uma distância perpendicular. Ou seja, se só tem um ponto aqui que tangencia a circunferência, a menor distância, nesse caso, é o raio. Então, quando eu ligo o centro de uma circunferência até uma reta tangente a essa circunferência, obrigatoriamente esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus. E qual que é a vantagem disso? A gente sabe que eu consigo relacionar retas que são perpendiculares. Eu consigo relacionar seus coeficientes angulares, beleza? Por aquela relação, né? Então, eu pegar o coeficiente angular dessa reta azul, que é MP, e pegar o coeficiente angular MR dessa, isso aqui tem que dar menos 1, beleza? Ah, Lucas, não sei de onde isso vem. Pô, não acredito em você. Cara, volta aí 1 ou 2 vídeos, se eu não me engano, eu explico isso, eu demonstro isso, beleza?
Então tá, vamos lá. O que eu vou ter que fazer, cara? Eu vou escrever as equações dessa reta R aqui. Vou dizer que essa reta R é uma reta do tipo y igual a nr x mais nr. Só que o que é NR? Cara, o NR você poderia achar simplesmente jogando o único ponto que a gente conhece dessa reta. Né? O ponto realmente que a gente conhece. Que é esse ponto aqui, x igual a zero e y igual a A. Beleza, você pode fazer isso. Mas, cara, você que já está mais safo, pô, o que é o termo independente de uma equação do primeiro grau? É o termo onde essa reta vai cortar quem? O eixo y. Pô, se ele está cortando o eixo y em y igual a A, quanto que vale esse carinha aqui? A. Ah, tá. Então, beleza. Essa retinha aqui é uma reta do tipo y igual a nrx mais a. Só que você também tem outro ponto dessa reta que é interessante, que é esse ponto aqui, ó. Porque essa reta preta, ela também pertence a esse ponto B. Então, esse ponto B também pertence a essa reta. Ou seja, se eu pegar x igual a b e y igual a b quadrado, automaticamente eu tenho um ponto da reta. Então, eu posso substituir isso daqui. Então, quando o y vale b ao quadrado, quanto que vale o x? B. E isso daqui vai me possibilitar encontrar o quê? O coeficiente angular dela. Que, por sua vez, eu vou poder encontrar o coeficiente angular dessa reta azul. Beleza? Então, quanto que vai valer o MR aqui? O MR vai valer b quadrado menos A dividido por B. Né? Passei esse A aqui para o outro lado. Aqui teria que ser B, né? Passei esse A para o outro lado aqui, subtraindo, e depois eu isolei o MR dividindo B por ambos os lados, beleza? Então aqui eu encontro o coeficiente angular dessa minha reta preta, que vai ser importante para eu conseguir determinar quem? Para eu conseguir determinar o coeficiente angular da minha reta azul. Ah, Lucas, seria outra maneira de eu achar esse coeficiente? Sim, eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas, cara, você basicamente poderia ver qual que é a tangente desse ângulo aqui. Você calcularia a tangente, não é muito difícil e tal. E você percebendo que o coeficiente angular dessa reta preta aqui, ela está relacionada com o ângulo que essa reta aqui faz com horizontal, ou seja, com esse alfa aqui. Pô, se você tem alfa e você tem esse cara aqui, sei lá, beta, vocês sabem que eles juntos formam 180 graus. E automaticamente você conseguiria, pela tangente de um, achar a tangente de outro, né? Que ficaria a tangente de alfa é igual a menos a tangente de beta. Isso daqui sempre serve para ângulos que são suplementares. Beleza, mas não vou me adiantar muito, senão a gente vai ficar preso aqui. Tá. E aí, cara? Agora eu vou usar aquela relação da geometria analítica, que me garante que se eu pegar o MR e multiplicar pelo MT, isso daqui tem que ser menos 1. Ou seja, quanto que vale o coeficiente angular da reta azul? Pô, o coeficiente angular da reta azul é eu pegar esse, multiplicar por menos 1 e inverter. Beleza? Não é isso que se eu passar esse cara dividindo, é isso. Então vai ficar B dividido, multiplicar isso aqui por menos 1, é só trocar o sinal desses dois caras. Então vai ficar A menos B ao quadrado. Maravilha. Opa. Então, esse é o coeficiente angular aqui da minha reta azul. E por que eu calculei ele mesmo? Não sei se você lembra. Cara, eu calculei ele porque eu sei que essa reta azul aqui, ela é a derivada de y igual a x ao quadrado naquele ponto. Então, eu posso escrever que esse coeficiente angular mt, então mt é a derivada em relação a x da função x ao quadrado, quando x vale quanto? Quando x vale b. Então, eu posso igualar essas duas coisas. Uma outra análise que você poderia ter feito é o seguinte: Pô, Lucas, essas duas funções elas se encontram no mesmo ponto, mas não só isso. Nesse mesmo ponto, elas também têm a mesma derivada. E você percebe, essa reta tangente azul aqui, ela é tanto a derivada da circunferência quanto a derivada da parábola. Você poderia derivar essas duas expressões e igualar essas duas derivadas, não teria nenhum problema. Eu escolhi não fazer isso exatamente para a gente não usar muito cálculo na ideia, né? A gente usar o mínimo possível, e também porque derivar a equação da circunferência exige um conhecimento de derivação implícita e que, pô, às vezes a galera não dominou e tal, então resolvi trazer uma coisa bem democrática, beleza? Então, cara, igualando essas duas coisas, eu vou ter que b dividido para a menos b ao quadrado é igual a derivada de x ao quadrado. Pô, cara, derivada de x ao quadrado é mole, é 2x. Só que é 2x quando x vale b. Então isso daqui é 2b. Posso simplificar esse b aqui? Claro que posso. O b é diferente de zero, então beleza. Vou ficar com a menos b ao quadrado vezes 2, né? Vezes 2 é igual a quanto? É igual a 1. Ou seja, isolando esse a menos b ao quadrado aqui, a menos b ao quadrado é igual a quanto? É igual a meio.
Ah, beleza, maravilha. E agora, cara, agora você pensa, pô, Lucas, encontrei mais uma equação aqui que tem A e B. Então, maravilha. Eu posso pegar essa equaçãozinha aqui que eu cheguei, que é uma equação do segundo grau, que quando eu resolver, eu vou encontrar os pontos de encontro, beleza? Posso fazer isso sem problema nenhum. Só que você vai encontrar. Ô, cacete. Caraca. Você vai encontrar uma certa dificuldade quando você fizer isso. Porque vai ter uma certa conta para se fazer. Você vai ter que resolver essa equação do segundo grau e tal. E ver os casos. Só que eu vou usar uma condição de simetria para reduzir o problema que a gente vai fazer. Beleza? Pensa comigo que esse problema aqui ele acontece só da metade para a direita. Ou seja, vai continuar sendo uma circunferência e uma parábola. Só que vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser a parábola x ao quadrado aqui, o x ao quadrado aqui, e só metade da minha circunferência. Beleza? Aí, cara, o que eu vou poder dizer sobre essa equação aqui? Essa equação continua sendo válida? Continua. Você percebe que esse problema aqui é o mesmo para a direita e o mesmo para a esquerda. Só que nesse problema aqui, uma coisa muda em relação a essa equação. Se você calcula o delta dessa equação quando você relaciona o problema inteiro, você teria um delta maior que zero. Por quê? Porque você teria duas soluções, são dois pontos onde essas funções se encontram. Só que nesse caso aqui, eu só tenho um único ponto de encontro. E o que um único ponto de encontro garante para a gente de facilidade? É que o delta dessa equação aqui em cima, ela passaria a ser quanto? Ela passaria a ser zero. Então eu consigo reduzir o meu problema. Ah, Lucas, mas aí você está apagando uma das soluções. É verdade, cara, mas eu já vi que pela simetria do problema, a solução que vai ter na direita é igual a solução que está na esquerda. Então eu posso dividir esse problema ao meio e depois juntar, não tem nenhum problema. Tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ah, Lucas, não acredito em você. Como é que eu faço para provar que você está errado? Ou certo? Cara, você vai pegar essa equação aqui, você vai resolver ela para y, você vai calcular o delta, você vai calcular menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a e tal, vai substituir o y por b quadrado e vai resolver. Vai chegar no mesmo resultado que eu. Eu te garanto isso, beleza? Ou seja, você de novo vê que não tem nenhum problema isso, tá bom? Então, vamos lá, cara. Vou considerar que eu reduzi esse problema aqui pela metade, por essa ideia de simetria. Então, eu vou pegar o delta dessa equação aqui, eu vou calcular o delta dela, né, primeiro, e vou igualar a zero. Quanto que é o delta aqui? Cara, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos ver quem é b, quem não é? Tá, beleza. Quem que é b aqui? Cara, b ao quadrado é esse termo aqui que acompanha a variável elevada a 1. Beleza. Quem que é a? O a é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Nesse caso é 1, né? Não tem ninguém aparecendo. E quem que é o c? Pô, o c é o termo independente. Beleza, maravilha. Então vamos calcular esse delta aqui. Delta é b ao quadrado. Então é 1 menos 2a ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C, que é A ao quadrado menos 1. Beleza? Show. Vou ter que expandir esse quadradinho aqui, né? Vai ter muito o que fazer. Então aqui ó, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, 2A, ou seja, no fim das contas, 4A, mais o quadrado do segundo, vai dar 4A ao quadrado. Beleza. E tudo isso daqui, ó, percebe que tem um menos 4 aqui. Distribui esse menos 4 ali no, naquele parênteses. Vai ficar menos 4a quadrado mais 4. Beleza? Então, ó, esse 4a quadrado com esse menos 4a quadrado morre. Então, no fim das contas, quanto que vale o meu delta aqui? Cara, o meu delta ele vai valer aqui menos 4a mais 5, né? É exatamente isso. E, pô, pela nossa ideia que a gente teve aqui, de reduzir esse problema na metade e depois só aplicar a condição que é um problema simétrico, quanto que vale esse delta aqui? Cara, esse delta vale zero. Pô, então se esse delta aqui vale zero, como que eu posso tirar esse A aqui? Pô, eu vou ter que 4A igual a 5. Vou botar de preto aqui. 4A igual a 5. Quanto que vale meu A? Meu A vale 5 quartos. Então, beleza. Esse aqui é o valor de A da minha... O que é o A, né? É o centro da minha circunferência. Então, o meu centro da circunferência está em Y igual a 5 quartos. Agora, através dessa equação aqui, eu posso achar o B. Beleza? Como é que eu vou achar o B aqui? Pô, jogando A valendo 5 quartos aqui e isolando B, eu vou ficar aqui B ao quadrado é igual a 5 quartos mais meio, menos meio, desculpa, menos meio. E o que é meio, né? Multiplicando em cima e embaixo por 2, eu vou ficar com menos 2 quartos, beleza? Só botei todo mundo no mesmo denominador. Então, B ao quadrado
é igual a 3 quartos, tirando a raiz, quanto que vale o b? B é mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, pô, maravilha, cara. Agora a gente achou o ponto de encontro, né? E aqueles limites que a gente vai ter que usar. Então, recapitulando, né? Eu achei o centro da minha circunferência valendo 0,5 quartos, né? 0 porque ele está centrado aqui no eixo Y. E achei esses pontos aqui, menos raiz de 3 sobre 2 e mais raiz de 3 sobre 2. Então, ó, qual que era a primeira área que a gente tinha notado que ia ser importante calcular? A área do retângulo, beleza? Porque esse retângulo aqui ele contém a nossa área. Só que no fim das contas a gente ia ter que tirar esse cara aqui e depois esse cara aqui. Mas beleza, vamos calcular a área do retângulo primeiro. A área do retângulo vai ser o quê? Vai ser base vezes altura, não é? Quanto que vale a base? Cara, a base é todo esse tamanhozão aqui. Ah, Lucas, mas aqui é negativo. Mas, pô, a gente está falando de distância, a gente está falando de módulo. Então, quanto que vale essa distânciazinha aqui? Vale raiz de 3 sobre 2. E essa distância aqui? Vale raiz de 3 sobre 2. Então, todo retângulo tem base quanto? Tem base raiz de 3. Beleza? E quanto que vale a altura? Pô, a altura desse retângulo aqui, ele é exatamente o b ao quadrado, né? É onde aquele meu ponto está batendo na parábola e está devolvendo no y. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 3 quartos. Então, quanto que vale essa área aqui? 3 raiz de 3 sobre 4. Pô, maravilha. Chama a primeira área. Agora, qual que é a nosso empecilho, né? O nosso empecilho é eu tirar essa areazinha aqui, né, meio circular. Então, como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou ter que calcular a área do setor circular, que envolve essa paradinha. Então, a nossa área está incluída aqui, mas eu tenho que tirar a área desse triângulo aqui, concorda? Então é isso que eu vou fazer, cara. Mas primeiro, como é que calcula a área de setor circular? É bem fácil, na verdade, né? Eu não vou poder me alongar muito. Mas, cara, pensa que você tem aqui uma circunferência e você divide ela aqui num ângulo alfa. Como é que é a área desse setor que mede alfa? Cara, é só você pensar o seguinte, qual que é a fração que esse setor alfa corresponde à minha circunferência? E, pô, como alfa é um ângulo, é só você dividir isso aqui por 360. Porque, por exemplo, se alfa for 90, o que seria 90? Seria você dividir a circunferência em 4 lados iguais. Ah, então essa área que seria 1/4 da área da circunferência. Verdade. Ah, dividir a circunferência ao meio aqui. Pô, dividir a circunferência ao meio aqui, eu tenho metade da área, metade da área. Por quê? Porque aqui é 180 graus e aqui também é 180 graus. Beleza? Só que nesse caso eu tenho um ângulo alfa genérico. Então se eu pegar alfa e dividir por 360, eu sei a fração do que aquela região corresponde do todo. E quanto que vale o todo? πr ao quadrado. Você pode pensar em regra de 3 também para deduzir isso, não é muito difícil não. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho que descobrir quem, cara? Eu tenho que descobrir que ângulo é esse cara aqui. Eu tenho que descobrir qual que é esse ângulo aqui. Mas para isso, eu vou usar uma coisa também de geometria plana, que é o seguinte. Cara, pensa, opa, que ficou aqui. Pensa comigo. Esse cara aqui é um triângulo isósceles. Não é? Por quê? Porque eu tenho dois lados iguais. Ou seja, automaticamente esses dois ângulos aqui de baixo, eles são iguais. Beleza? Tá bom. Outra coisa que é importante do triângulo isósceles, quando eu traço a altura dele, e por que eu sei que isso aqui é a altura? Porque faz 90 graus. Eu sei que essa altura, ao mesmo tempo, ela é mediana, e realmente é, né? A gente sabe que daqui para cá vale raiz de 3 sobre 2, e daqui para cá vale raiz de 3 sobre 2, então cortou o lado em dois lados iguais, e ele também é bissetriz. Ou seja, esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulozinho aqui. Então basta eu encontrar um deles apenas, e depois eu vou ter esse ângulo todo aqui. Cara, se você jogar, por exemplo, nesse triângulo retângulo o seno de alfa, quem que é o seno de alfa? É o cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Pô, qual que é o ângulo alfa, que é agudo, né, porque está dentro desse triângulo aqui, que nitidamente é agudo. Qual que é o ângulo agudo que tem o seno raiz de 3 sobre 2? Cara, só tem um, né? Quem é? 60 graus. E, pô, se esse cara aqui vale 60, esse cara aqui também vale 60. Então, automaticamente, aqui embaixo valeria 30, e aqui embaixo valeria 30 também, caso você queira, né? Porque aqui eu já tenho 90, para fechar 180 falta 30. Ah, tá, beleza. Então esse ângulo aqui vale 120. Isso. Então quanto que vale a área desse setor aqui? É só a gente pensar, pô, quanto que é 120 em relação ao todo, que é 360? E quanto que vale a área do todo? πr ao quadrado. Beleza. Quanto que é a área dessa circunferência mesmo, hein? É 1. Pô, fechou. Então é só fazer 120 sobre 360. Que é mole, né? Dá quanto? Isso aqui vai dar π sobre 3, né? Porque 360 vai dar π sobre 3. Porque 360 é 3 vezes maior.
Então, a partir daqui, eu consigo o que aqui? Eu consigo a área do meu setor circular, beleza? Tá bom, tá feito aqui. Só que eu tenho que tirar da área desse retângulo aqui, concorda? Então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar da área desse retângulo. E é mole, né? Cara, eu já sei que a base desse triângulo isósceles aqui é raiz de 3. Então, ó, qual que é a área de triângulo? É metade da base, que é a raiz de 3, vezes a altura. E quanto que vale essa altura aqui? Eu botei meio aqui, mas por que meio? Pô, cara, porque o centro da circunferência ele está em 5 quartos. Né? E quanto que é esse ponto aqui? Pô, esse ponto é a altura desse retângulo, que vale 3 quartos. Ah, beleza. Quanto que é 5 quartos menos 3 quartos? Pô, isso aí é 2 quartos ou meio. Ah, beleza, maravilha. Show de bola. Então, no fim das contas, a área desse triângulo aqui é metade de base vezes a altura. Então, é metade da base, que é a raiz de 3 vezes a altura, que é meio. Então, a área é raiz de 3 sobre 4. Maravilha. Sem mistério também até aqui, né? Tá bom. Então agora, ó, relembrando, o que eu queria? Eu quero essa área amarela aqui, desde lá do início, né? Ah, beleza. E como é que eu vou conseguir essa área amarela? Eu vou pegar a área do retângulo e eu quero tirar essa área aqui. Então, com essas áreas que eu calculei agora, do setor circular e do triângulo, se eu diminuí-las, eu obtenho exatamente essa área que eu quero tirar. E vamos achar quanto que vale essa área? Pô, essa área é simplesmente uma subtração entre essa área aqui, que é π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 4. Beleza? Maravilha. Então, isso daqui é simplesmente a minha área. Eu vou botar aqui só para ficar de roxinho, ficar bonitinho e didático. Beleza? Então, π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. E tudo isso daqui roxo. Rojo. Mentira, acho que rojo não é roxo, mas enfim. Vamos lá. Vamos para a próxima aqui, cara. Porrada agora. Ó, lembrando, o que eu quero? Quero a área amarela. Então, agora eu vou pegar a área do meu retângulo e vou tirar a área que eu acabei de achar, que é a área daquela partezinha ali circular, beleza? Fazendo isso, eu fico com essa área laranja aqui. Essa área laranja é quase o que eu quero, né? Só que a diferença é que eu vou ter que tirar essa área aqui que está embaixo da parábola. É aí que a gente vai ter que acabar usando o cálculo. Então, quanto que é essa área aqui? Cara, essa área aqui é esse cara, que é raiz de 3 raiz de 3 sobre 4, menos toda essa área aqui em roxo, toda essa área aqui em roxo, beleza? Toda essa área aqui em roxo. E como é que a gente faz essa área aqui? Pô, você vai perceber aqui que vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4 menos π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 4. 3 raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4 dá 4 raiz de 3 sobre 4. Que é a mesma coisa que raiz de 3. Então essa área toda é raiz de 3 menos π sobre 3. Beleza? Que eu botei aqui de laranja, então vamos manter aqui as cores laranja. Beleza? Tá bom. Agora, cara, a partir dessa área é mole. Porque se eu tiro essa área em verdinho aqui, que eu acabei de colocar, que é a área embaixo da minha parábola, eu vou conseguir facilmente essa minha área em amarelo. E, pô, como é que eu calculo essa área? Pô, essa área aqui embaixo de uma região que envolve uma função, ela é definida por 2 vezes a integral. Por que 2 vezes, Lucas? Porque, cara, você poderia calcular a integral, por exemplo, de menos raiz de 3 sobre 2 até raiz de 3 sobre 2. Mas lembra que eu estou botando desde o início do problema essas condições de simetria, estou falando muito disso. Cara, já que o problema é todo simétrico, você pode calcular só uma dessas áreas e multiplicar por 2. Facilita a sua vida, né? Então isso daqui é 2 vezes a integral de 0 até raiz de 3 sobre 2 da minha função, que é x ao quadrado dx. Beleza? Pequena, breve revisão rapidinho aqui para quem não entende muito de cálculo e entende por que eu fiz isso. Cara, o que é calcular a integral? É quando a gente tem uma região dessa que é curvilínea, que não é reta, só que a gente vai dividir essa região em regiões tão pequenas, mas tão pequenas, mas tão pequenas, por exemplo, nesse retângulozinho tão pequenininho aqui, que é como se esse retângulo aqui fosse reto. E, pô, calcular a área de retângulo eu sei, né? É só pegar base vezes altura. Aí essa base do retângulo a gente chama de dx, e essa altura aqui do retângulo é o próprio valor da função. Aí quando eu somo a área de todos esses retângulos ao longo dessa região, que a gente chama de soma de Riemann, é o que a gente está fazendo, é fazer a integral nessa região. Então a gente está calculando a área embaixo do gráfico, beleza? Então só para quem não pega muito aí, conseguir entender. Então isso daqui ó, é 2 vezes. Quanto que é a integral de x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3, não é?
E isso daqui de raiz de 3 sobre 2 até zero. Ou seja, isso daqui é 2 terços de... Isso aqui é o cubo. Cara, raiz de 3 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vezes raiz de 3, dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Pô, então maravilha. Aqui, ó, já vou simplificar esse 3 com esse 3. Esse 2 com esse 8 vai virar um 4. Então, quanto que vale essa área aqui embaixo dessas parábolas? Raiz de 3 sobre 4. Então, beleza. Essa aqui é a minha areazinha em verde. Show? Ou seja, agora se eu pego aquela área em laranja que eu tinha antes, e tiro da área em verde embaixo das parábolas, agora sim eu tenho a área que me interessava desde o início. Então agora é pegar esse carinha aqui, raiz de 3 menos π sobre 3, menos esse carinha aqui, raiz de 3 sobre 4. E aqui, ó, você percebe o que? Pra gente fazer essa conta um pouquinho mais rápida, né? Eu tenho raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 4. Posso multiplicar aqui em cima e embaixo por 4. 4 raiz de 3 menos raiz de 3, 3 raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 4 menos π sobre 3. Pô, cara, questãozinha top, hein? Deu para revisar bastante coisa. Infelizmente não dá para falar tanto, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas é aquilo, cara. Se você se sente mais à vontade no cálculo e quiser tentar, existe uma maneira de você dividir essa região aqui em infinitos retângulozinhos, né? Ou basicamente calcular a integral sobre essas duas curvas, beleza? É um exercício bem comum para quem já está um nível melhor de cálculo. Mas mostrando, cara, como às vezes o cálculo ele pode ser simplesmente um coadjuvante. Ele não é uma ferramenta totalmente necessária e que às vezes a galera tudo tenta resolver por cálculo, não sei o que. Cara, você vê que a gente usou praticamente aqui tudo, geometria analítica e geometria plana e só um pouquinhozinho de cálculo, né? Um conceitozinho ali de derivada e um conceitozinho aqui de integral, beleza? Então até aí muito feliz por resolver essa questão. Então é isso, até a próxima, abraço, fui!